Aula foi. 9, continuação da rescisão do contrato kármico, né? Nós vamos até a aula 12. Ô, Cláudio, será que hoje dá tempo da gente começar a rescisão da sua filha? Eu acho que sim, porque só falta, acho que 4 cláusulas, né? Acho que dá, né? Dá. E eu, ó, só tu fala. Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Pensei que você ia contar alguma coisa. Não, faz, não, vai firme. Opa. Tá bom. Faz você ali a parte que precisa e depois a gente entra no da filha e enquanto isso aí vão surgindo perguntas. Acho que é melhor assim do que eu falar agora, né? Então vamos lá. Então nós paramos no 18, né? Eu até anotei aqui. Também tem as questões que eu vou acrescentar nas cláusulas, né? Que é a última dos clones. E depois pelo menos um a mais sobre financeiro, né? E te ajudar a entender como é que você vai formular o que a pessoa trouxer. Então vamos lá. Isso, porque já tem gente querendo. Estou só Ai, que esperando maravilha! Já tem gente querendo. Ai. Você conseguiu ver a aula da constelação gemelar? Não, ainda. Não. Já Não está vi pronto, viu? Só está nada. faltando uma aula que vai acontecer agora, semana que vem, aí acaba. Mas o módulo inteirinho da constelação gemelar está quase, falta só essa última Está aula. quase pronto. Não, eu não estou conseguindo, Sônia, eu tô com gente sobrando para atender, como eu digo. Não estou dando conta, não Não tem problema, depois que nós terminar, você pega firme no gemelar. Vamos voltar Sim, aqui. estou com um pepino muito grande, né, de resolver, de família inteira, assim, todos são meus clientes, então complica, eu tenho que resolver muita coisa, eu tenho que pensar, muitos mentores ficam aqui, assim, atrás de mim o tempo inteiro, dando orientações, eu não consegui estudar essa semana, não consegui, não, e para completar, o meu computador está de férias de novo, foi novamente para o concerto, né? E eu gosto de assistir aulas no computador. Tá certo. Então vamos para o parágrafo 18. Eu revogo, renuncio, retiro todas as programações feitas nas minhas matrizes arquétipas de nascimento, bem como a todas as criações de arquétipos sabotadores de todas as minhas vidas, com interferência das mesmas encarnações da minha vida atual, que estabelecem distorções em minhas experiências e percepções que me afastam da fonte divina, bem como todos os padrões de comportamento repetitivo e as minhas energias que estão aprisionadas dentro de figuras holográficas geométricas e cíclicas, através de imagens de adoração, obsessão por coleções de objetos, obsessão por pessoas perpetuadas por toda a história da humanidade, que não coadunam com os princípios da fonte divina nessa vida passada paralela, futuras vidas inventadas e impostas. Eu retomo meu direito a conhecer as lições que eu preciso aprender nesta vida para poder consertar as más escolhas do passado que derivam de más consequências. Aqui você vai quebrar os arquétipos, né? As imagens, né? Porque arquétipo nada mais é que uma imagem, né? E assim, muitas vezes na hora que a gente vai falecer, a gente cria uma imagem. Então, falecimentos muito difíceis, né? Assim, aprofundando um pouquinho até na espiritualidade, as religiões espíritas, né? Todas elas trazem um ensinamento que a morte muito abrupta, ela deixa a pessoa presa na morte, né? Por quê? Porque a pessoa nem sabe que morreu muitas vezes, né? Um acidente de carro, né? Tem N histórias assim. Então, até recomendei que você assistisse aquelas telenovelas, né? Audionovelas espíritas. Eu sei que está bem intenso aí a sua agenda, mas aquelas telenovelas espírita tem uma história em que a moça ela pega o carro para ir trabalhar como professora em outra cidade e durante o período em que ela está dirigindo, né? Ela simplesmente o carro cai numa coisa assim e ela se vê na pista, andando na pista. É a lembrança que ela tem. Então ela fala, gente, eu tô atrasada para a aula.
eu não posso me atrasar. E eu preciso ir para a aula, de todo jeito. E ela começa a andar na pista, e ela começa a pedir carona, e não consegue, ninguém dá carona para ela, ela acha aquilo um absurdo, mas ela continua, e ela vai andando, ela fala, nem que eu leve o dia inteiro, vou chegar na escola. E assim ela faz, e ela consegue chegar num posto de gasolina, e ela entra no posto de gasolina para pedir ajuda, para pedir uma carona, para pedir um carro, um telefone e tal. E aí, quando ela entra dentro do estabelecimento, já tem um jornal lá dizendo do acidente dela. E é quando ela fica sabendo que ela faleceu já faz uma semana. Nossa. Ela andou a pista inteira para descobrir. Meu Deus. Um outro interessante, que eu vou até te enviar, vou te enviar agora para não ter nenhum perigo de eu me esquecer. Eu acho que eu vou ler para você. Posso ler? Pode. Então, acho que eu vou ler, porque ele é bem interessante, acho que vale a pena. Eu fui ler para o Jorge ficou nervoso. Ele tem 5 minutos de leitura, tá, Cláudio? Prometo fazer uma voz bem... Tranquilo. Ah, Naná já está aí, é. Esse é o Petão. Esse que tem diabetes. Essa aqui tem diabetes. Ah, esse que tem diabetes. Betão, que lindo! Já veio sentar na agenda. Ela vem na agenda, porque a outra já está na caminha. E elas brigam para ficar nessa caminha que está na minha frente. Elas querem ficar aqui. E daí, como já tem uma ali, não tem o que fazer, né? Ela tem que vir aqui, sentar em cima da minha agenda. Que judiaria. Então, eu estou dando uma atenção nessa questão dos arquétipos, porque, assim, as pessoas, elas trazem para essa vida, eu acho que o resumo que eu quero dizer é assim, as pessoas trazem para essa vida alguns sofrimentos que é um looping, que é essas repetições, que às vezes é somente a imagem da morte dela. Não é? Impressionante. Ontem eu fui atender uma senhora que ela tem um problema de coluna e um problema nas pernas, né? Ela caiu e rompeu o joelho há muitos anos e isso nunca se recuperou. Então, na constelação dela apareceu a mãe da mãe, que a mãe da mãe morreu quando a mãe tinha 12 anos, né? E a minha pergunta é, do que ela morreu? E a resposta é, ela caiu. Ela levou um tombo. Então, a neta vem caindo, né, pela avó, né? E ela falou, Sônia, é impressionante. Olha, pelo menos uma vez por semana eu caio. Nossa, que loucura. Né? Então, a gente fica vivendo, muitas vezes, nesse looping de uma imagem que ficou da morte. Vou fechar aqui o WhatsApp para não ficar fazendo barulho, né? Eita, agora entrou aqui no meu... Não, eu não quero sair. Ah, quero. Aí eu quero. Então, eu vou ler. Eu vou ler aqui a história no táxi. Olha que interessante, Cláudia. Eu lembro bem quando eu entrei no táxi e após cumprimentar o motorista e pedir: o senhor me leva em Ipanema, na rua Joana Angélica, 97? É um quarteirão antes da Lagoa. Sim, senhor, vamos lá. E depois de alguns minutos de silêncio, eu então resolvi puxar assunto. Olha, e como está o trânsito? E aí o motorista respondeu: está como sempre, está tão ruim. Ainda mais que vai acontecer um acidente logo logo. Aconteceu um acidente? Não, não vai acontecer. Como assim? Além de taxista, o senhor é vidente também? E rindo ele respondeu: acidentes sempre acontecem. O povo é muito imprudente no volante. Mas esse acidente de que eu lhe falei que vai acontecer é porque eu estou com muito sono. Eita, mas se o senhor está com sono, não é melhor o senhor dar uma parada? Mas eu não posso parar, porque eu estou no meio de uma corrida. Então termine a corrida, ué. Pare o táxi que eu pego o outro sem problema algum. Impossível, senhor. A verdade é que nunca lhe falei que eu estava com sono. E desde que o senhor entrou, eu fiz um esforço enorme para que o senhor não notasse que eu estava quase dormindo. Mas o senhor falou, e acaba de falar que está com sono, respondi. Mas agora não adianta.
Só adiantaria se eu tivesse falado enquanto nós estávamos vivos, porque agora não adianta mais falar que eu estou com sono. Do que o senhor está falando? O senhor é maluco? Nossa. Não houve acidente nenhum, eu não estou morto. Houve sim, infelizmente. Houve, e sim, nós estamos mortos. Porque eu cochilei por 5 segundos e entramos na traseira de um caminhão. Foi uma batida muito violenta. Mas que absurdo! Pare o táxi agora que eu quero descer. Eu vou parar, mas o senhor não vai conseguir descer. E prontamente paramos no acostamento. Pronto, pode abrir a porta. As minhas mãos não reagiram. Era como se eu estivesse chumbado, impossibilitada de qualquer movimento, como se os meus braços não respeitassem a vontade do meu cérebro, ou como se as forças desconhecidas agissem sobre mim, e por mais força que eu fizesse, eu estava paralisado. E depois de algumas tentativas, eu desisti e falei: eu não consigo abrir, eu não consigo mexer a minha mão para abrir a porta, o que está acontecendo? E por vezes fiquei preso naquele local ou as circunstâncias da nossa morte. Esse é o motorista do táxi dizendo, né? Por vezes, nós ficamos presos no local ou na circunstância da nossa morte, ainda mais quando se trata de uma morte violenta. Mas eu não consigo entender. O senhor diz que nós tivemos um acidente, que nós morremos, mas por que eu não senti nada? Como é possível? Bem, eu estava dormindo, então certamente eu não percebi nada. Mas o senhor, eu creio que morreu tão rápido que nem sentiu. Por vezes também não notamos as transições. Mas acabamos de sair da barra e eu estava olhando a paisagem quando começamos a conversar. O senhor falou do acidente que sofreríamos e nós já estamos mortos? O tempo é bem relativo aqui. O senhor provavelmente lembra que foi assim, mas pode ter sido de outra forma. Então nós estamos mortos? Sim. Entramos na traseira de um caminhão e morremos na hora? Sim. E eu não consigo sair do carro porque eu estou preso? Como eu disse, por vezes nós ficamos presos à nossa morte e às circunstâncias. E a Isis? Eu ia buscar a Isis para irmos no aniversário do Paulo. Eu liguei dizendo que eu estava saindo da barra. A Isis vai esperar por cerca de 1 hora. Vai se irritar com a sua demora e vai ligar para você, mas o celular quebrou na batida. Ela vai achar que você se esqueceu dela ou que aprontou alguma coisa. Vai ficar muito braba, vai chamar um táxi e vai para a festa sozinha. Por volta das 22 horas, o seu pai vai ligar e avisar do acidente. Nossa, que merda! Mas ela vai ficar bem, porque todos vão ficar bem depois que você se foi. E o meu pai? Éramos somente eu e ele no mundo. Ele vai ficar destruído sem mim. Sim, mais 1 hora ele vai se acostumar com a sua ausência e com a dor e vai aprender a viver sem você. Acredite, todos vão ficar bem após a sua morte. E como que você sabe disso? Você parece tão sereno. Talvez eu não seja o taxista, o seu companheiro de morte. Talvez eu seja somente alguém que está aqui, um reflexo do motorista, para te explicar as coisas e te dar um pouco de tranquilidade. Talvez o motorista, em outra realidade, esteja fazendo as mesmas perguntas, só que lá na vivência dele, após a morte, é você que responde. Eu estava tão atordoado pela enxurrada de informações e completamente angustiado com tudo aquilo. Todas as respostas de vida e morte ao meu dispor. E ao mesmo tempo eu tinha milhares de outras perguntas a fazer, mas eu não tinha ideia por onde começar. Sabe me dizer desde quando que eu estou morto? É difícil precisar. É possível que o acidente tenha ocorrido faz 1 hora, 2 semanas, 6 meses ou 10 anos. É possível até que o seu corpo ainda esteja entre as ferragens do veículo, esperando o resgate. Ou o seu corpo pode nem existir mais, já totalmente consumido pela terra. Nossa, isso é tão assustador. Então eu posso estar nessa espécie de limbo faz anos? Exato. Mas se eu posso estar morto faz 10 anos, por que somente agora nós estamos tendo essa conversa? Por que só agora você resolveu me explicar tudo isso? Veja bem, o corpo foi criado para morrer. É uma máquina engenhosa que, tal qual um mecanismo fino e delicado, um dia simplesmente sai do eixo e para. Mas a mente do homem, ela é diferente. Ela é programada para nunca aceitar o fim.
e buscar desesperadamente uma forma de escapar dessa sina. Daí nascem os instintos, os medos, mas também a engenhosidade. Então, mesmo que seu corpo desapareça, a sua mente tem uma enorme dificuldade em aceitar tal fato. Vocês subestimam muito aquilo que move a mente humana. Então, se estamos conversando, eu estou aceitando que morri? Ou está pronto para aceitar? Bem, realmente, depois de tudo, estou me sentindo em paz. E por falar em paz, nós chegamos na Rua Angélica, número 97. Eu creio que agora você consegue abrir a porta. Então a minha mão foi até a maçaneta e abri a porta. Não importa o que me prendia, agora eu estava livre. Mas cabeça baixa, ainda tinha tantas perguntas que precisavam ser feitas. A Isis ainda mora aqui? Não, não. A Isis saiu do Rio logo depois que o senhor morreu. Ela não aguentou viver com as lembranças que tinha. Ela se mudou para São Paulo para trabalhar, casou, teve 2 filhos, separou. Agora está muito feliz. E o meu pai? Ele pensa no senhor todos os dias, todas as horas, principalmente antes de dormir. Por um tempo ele evitou fotos suas pela casa, pela dor destroçante que traziam. Mas ele conseguiu seguir a vida e viver bem. E também se mudou, voltou para a cidade onde nasceu e mora afastado de todos num sítio. E, eventualmente, ele recebe visitas, mas a solidão tem sido fundamental para que ele consiga entender a sua partida. Então, ele tem lido bastante. E o taxista? O taxista ainda se culpa por tudo. Talvez precise dirigir por mais algum tempo, até que ele possa finalmente estacionar e descer do táxi, igual você vai fazer agora. Então eu não quis perguntar mais nada. Me despedi, como um aceno de cabeça, um sorriso, saí do táxi, completamente sem rumo. É estranho morrer ou ter a consciência da morte. É simplesmente se deparar com a inexistência de qualquer indicação sobre um caminho a tomar. Eu não conseguia ter certeza da existência do céu ou do inferno, mas seguramente eu sabia da existência de um purgatório. E ali, diante do prédio onde a Isis tinha morado, onde fomos felizes e onde nos amamos por tantas vezes, simplesmente já não havia nada para mim. Qualquer realidade que eu conhecera era agora mera lembrança que não me cabia mais. Eu sentia que era preciso andar. Então eu lembrei da praia, que ficava tão pertinho dali, o local onde sentamos tantas vezes para ver o pôr do sol. E por que não? Percebi que fazia tempo que eu não via o mar, porque eu estava morto. E o mar me ajudaria a pensar. Fim. Aí tem uma nota, né, que é do autor do texto. Ele diz assim: em grande parte, ou quase a totalidade desse texto, isso foi num sonho que eu tive em 2015. E do sonho, eu lembrei perfeitamente os diálogos que eu tinha com o taxista e a sensação quando eu acordei. E na época, eu lembro de ter despertado chorando, então eu corri para escrever. Isso aconteceu em 17/6/2015, né? Então, esse rapaz escreveu o texto, ele sonhou, o sonho foi muito real, quando ele acordou chorando, ele escreveu tudo, né? Foi esse diálogo que ele teve com o taxista. E o final é ele olhando para o mar, né? Ele fica ali olhando para o mar. Muito interessante, né, Cláudia? Muito, então, muito. Nossa. Eu vou mandar para você, que aí depois você pode ler também de novo, né? Porque Sim. Traz assim uma explicação interessantíssima dessas mortes violentas. E também, de repente, você pode encaminhar alguém, né? Claro, com certeza. Sem dúvida. Estou enviando aqui. Então, eu quis trazer isso para a gente falar dos arquétipos, porque os arquétipos, eles rodeiam nossa vida o tempo todo. Eles são impostos também pela sociedade, pela religião, pela política, enfim, mas nós também criamos os nossos próprios arquétipos, né? E um deles é essa experiência de morte que nós trazemos, né? Então, eu me lembro da Vera contar de uma... não sei, eu tenho a impressão que é ela que viveu essa experiência, em que ela se sentia babando, e aí depois, numa regressão, ela descobre que ela morreu numa câmara de gás, né? E que o filho dela seria a criança que morreu com ela, porque ela era criança, né? Então, eles matavam as crianças lá nesses locais, né, que eles construíram para matar, né, para ficar mais fácil de exterminar. Inclusive, eu falei sobre isso na meditação de quarta-feira, né,
que quanto mais a gente tá. ergue uma bandeira, né? O que eu falei foi o seguinte: quanto mais a gente ergue uma bandeira, mais a gente quer exterminar o outro, né? Então, Bert Helling, ele falou, eu acho que naquele livro dele que ele fala sobre Deus, que a religião, ela é uma separação, na verdade, né? Ela mais separa do que une, né? E toda vez que eu quero separar demais, eu estou querendo exterminar. É uma busca pelo extermínio, né? Então, é como se eu dissesse assim: quem não gosta de constelação, eu vou excluir da minha vida. Quem não pensa como eu, vou excluir da minha vida, né? Então, eles construíram, né, engenhosamente, feito pelos engenheiros, pessoas inteligentes, para poder matar rapidamente as pessoas, né? Então, primeiro, a ideia era sugar o trabalho das pessoas ao máximo, né? E então, quando as pessoas estiverem bem enfraquecidas, pedir que elas caminhassem até dentro desses locais, onde então colocaria-se o gás. E elas morreriam, não é? Então, rapidamente morreria muita gente. Então, seria uma forma rápida e fácil de você resolver um problema. Agora me vem à mente um comentário da nossa situação atual no Brasil. Queria comentar isso a título até de opinião, que eu acabei de fazer um link. Sim. Na minha cabeça, a respeito de extermínio, né? Então, é assim, quando surgiu a questão do coronavírus no ano passado, o presidente foi aconselhado por um grupo de pessoas que o ideal seria as pessoas se contaminarem o mais rápido possível, e dessa forma morreria quem tivesse de morrer rapidamente, e rapidamente se retomaria a economia. Então, deram um prazo para ele de 180 dias para isso acontecer. Então, rapidamente, todo mundo pegaria a doença, e aí 70%, aí chegaria a tal da imunidade de rebanho. E a conta que fizeram para ele foi que 8 mil pessoas morreriam nessa busca pela contaminação de rebanho, né? Pela imunização de rebanho. Mas aí o que acontece? Essa conta, na verdade, ela chegaria a 2 milhões de pessoas mortas, né? Não haveria nenhuma certeza de que realmente aconteceria tal da imunização de rebanho, porque o vírus, ele se fortalece, ele fica mais forte, ele vai se mutando, né? Há uma mutação do vírus, então ele começa a matar, por exemplo, ele matava 1%, agora ele mata 2%, agora ele mata 3%. Então, na verdade, seria um extermínio, por isso que muita gente chama ele de genocídio. Então, na hora lá, Cláudio, que ele teve que decidir por isso, quando ele decide por isso, ele fala, não, eu acho que vocês têm razão, eu quero que então todo mundo pegue a doença. Aí ele precisa promover que as pessoas vão para a rua, porque a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde dizia, fique em casa. Então, ele tinha que falar ao contrário. E aí ele faz um aporte de 285 milhões de reais em anúncio, pedindo para as pessoas irem para a rua. Foi a notícia de ontem, né, que veio lá dessas investigações que eles estão fazendo lá na CPI. Sim. Então, o link que eu acabei de fazer agora foi inteligentemente tentar resolver um problema muito amplo, né? E nessa você acaba decidindo pela vida das pessoas. Né? Sim. Então, e também me lembrei, porque a morte pelo coronavírus é por falta de ar, né? A pessoa se afoga na própria saliva, né? Na própria mucosa do próprio pulmão, né? Uma coisa horrível. Horrível, horrível. Imagina que sensação horrível deve ser, né? E sim, exatamente. Então, a única forma de parar a contaminação seria a imunização por vacina, porque aí o vírus não consegue mais se mutar, ficar forte, né? E aos 70% aí de pessoas com a vacina, aí sim o vírus para de rodar. E aí ele fez propaganda contra a vacina. Olha que loucura! Porque senão as pessoas ficariam em casa esperando a vacina.
E aí ele deixa de comprar a vacina. Então, ontem também trouxeram lá a informação que ofereciam para ele, a vacina chegava a ser oferecida e ele não aceitou. Não Mesmo já aceitava. tinha 200 mil mortos, uma coisa de doido. Porque ele pegou aquela ideia e ele falou, não, eu vou até o fim, né? Então, eles fazem um link porque o Hitler, ele se matou para não ir preso, né? Então, Sim. ele teve em Nittenberg, teve como que chama isso? É um tribunal internacional nesse lugar, e ele não pôde ser julgado, Hitler, não pôde ser julgado porque ele estava morto, então não quiseram fazer um julgamento póstumo, né? Porque haveria a possibilidade das pessoas imaginarem que ele estaria vivo, né? Então, para não criar fake news, né? Essas teorias da conspiração, preferiram não fazer nenhum tribunal a ele, nenhum julgamento, né? Mas foi feito, né? E, inclusive, se não me engano, 20 pessoas foram condenadas à morte nesse tribunal. Esse tribunal internacional, que é em Haia, né? Em Haia Haia. não, não. Haia é o que tem agora. Esse que aconteceu foi em Nittenberg. Esse que eu estou falando Nittenberg, foi tá. Nittenberg. Em Agora Haia. existe um tribunal que ficou fixo, que é em Haia, né? Haia Exato. fica na onde? Na Suíça? Eu acho que é isso, né? Enfim, Eu acho que é na Suíça. Pô, agora não sei certo se é na Suíça ou se é como é que eu vou dizer, na América, Estados Unidos. Nos Estados Unidos não é. É na Não é? Europa. Não, é na É Europa. na Europa. Então Eu vou deve ser fazer, na Suíça. vou fazer uma pesquisa rápida. Então, me lembrei de tudo isso falando da história que ela se lembrava da morte que ela teve dentro do local onde você entrava, as câmeras de gás, né? E quantas pessoas não morreram assim? E aí, quando eu renasço, eu já renasço com as minhas lembranças. Então, existem alguns Naquele gatilhos. loop, né? E, assim, isso pode acontecer a partir de um gatilho, né? Então, no caso dela, o gatilho foi ela ficar grávida, porque ela disse que ficou grávida da criança que morreu junto com ela lá, que eram amiguinhos. Então, Entendi. né? Fica na Holanda. Holanda. Haia fica na Holanda. Países Baixos. É na Europa, mas Países Baixos. Bom, então, ela disse, aí tem um gatilho, né? Isso que eu ia dizer. Veja, por isso que aqui a gente vai tirar as matrizes arquétipas do nascimento, porque o que acontece? Muito trauma de nascimento a gente carrega a vida inteira. Aí aqui tem muito a ver com a constelação gemelar, que na constelação gemelar eu ensino a você tirar os mecanismos de defesa, né? Então, a criação de arquétipos sabotadores de muitas vidas, né? Com interferência nas encarnações, na vida atual, que estabeleceram distorção da minha experiência e percepção que me afasta da fonte divina. A questão toda é, se é para o meu bem, se é para me ajudar, que bom eu ter essa conexão com os arquétipos da minha vida. Mas se não é para me ajudar, eu preciso tirar, né? Então, tem os comportamentos repetitivos, né? Energias que estão aprisionadas dentro das figuras holográficas geométricas e cíclicas, ou vem em ciclos, né? E aqui entra naquela história da holografia geométrica que você, inclusive, falou para mim que você teve um sonho que você via todas os números, as imagens numéricas, não foi? Foi você que falou isso para mim, Cláudia? Não era sonho. É quando eu trabalhava na casa espírita como vidente de mesa apométrica, eu captava de cada cliente que entrava, eu captava tudo isso. Não era sonho, era realidade. Não, era a realidade. Eu escrevia, eu tinha o papel na minha frente que eu desenhava e anotava letras, números, tudo que estava na ramificação daquela pessoa. Então, tá vendo? Figuras holográficas geométricas. Que a Vera diz que são, inclusive, senhas, né? Colocados pelos seres evolutivos que prendem a gente naquela história. Né? É letra, é números misturado com letras.
E aqui, olha para você ver, imagens de adoração. Então, o que acontece também? A imagem de adoração, obsessão por coleção de objeto, obsessão por pessoas e perpetuados por toda a história que não coadulam. Então, às vezes, a pessoa tem uma imagem que ela adora tanto, né? Uma devoção ali, e ela acaba levando isso para outras vidas também. Entendeu? Uhum. Bom, então vamos para o próximo. Acho que deu para entender, né? Essa quebra. Dá para entender. Deu, sim. 19. Eu revogo, renuncio e retiro todas as obstruções contidas nos campos do meu cérebro por medicamento. Magia negra, álcool, droga, trauma, alimento, transgênico. Olha que interessante esse parágrafo. Metais cancerígenos impedindo as minhas sinapses de realizarem as conexões corretas e livres, assim como as perspectivas e regenerações para as realizações de todos os temas da minha vida, bem como os mecanismos de afastamento dos fótons no meu DNA para que eu seja limitado e não possa acessar a luz do Criador que habita em mim e também que eu não atraia a luz cósmica sob forma desses mesmos fótons, para expandir a luz em minhas células, impedindo que eu me torne um ser cristalino e aceso. Então, aqui a gente vai já para o físico, né? Pedindo para tirar as obstruções que contém no meu cérebro, né? Então, às vezes você pega uma pessoa que a questão dela não é espiritual, a questão dela foi muita droga que ela usou, né? Foi muito álcool que ela usou, foi medicamento que ela usou a vida inteira, né? Você entendeu? Uhum. E aqui vem até falando, né, de traumas, alimentos transgênicos, às vezes que a gente come nem sabe, né, claro, que tá com alguma coisa, né? Sim. Então é Nossa, tá isso. tudo modificado, né? Exatamente, né? Para que eu possa realizar as conexões corretas e livres. Ó. E o 20, eu revogo, renuncio e retiro os acordos, contrato por sentimento de culpa, autoflagelo, autopunição, autocensura, que fizeram com que eu só expandisse a minha consciência quando todas as almas manifestadas na minha mônada também o fizessem. E o acordo seria que todas as almas estejam encarnadas na minha mônada, juntas ou não presas. Aqui é uma coisa interessante. Aí eu vou voltar a falar para vocês de uma coisa que eu já falei, mas é bom a gente falar de novo. Ninguém sabe exatamente como é do outro lado da vida, né? Mas os grupos religiosos criam ideias do que podem ser. Então diz, olha, lá tem o Deus Tupã, tem, né? E assim vai. Aí a pessoa morre e ela chega lá naquele lugar e ela fala, gente, eu estava certíssima. Tem exatamente como me disseram. A minha religião é a certa mesmo. E aí a pessoa renasce, e aí eles por culpa, as pessoas juntas lá nessa mônada, nesse céu deles, nesse pós-morte dele, que às vezes não é um céu, é um purgatório mesmo, enfim, algum lugar, elas juntas se unem e falam assim, olha, vamos prometer que nós vamos voltar junto, ó, tá vendo? Também o fizesse, ó. Vamos voltar junto e vamos crescer espiritualmente junto. Se a gente não fizer junto, a gente não vai fazer. É um tipo de acordo coletivo, entendeu, Clarice? Uhum. E aí, a pessoa renasce aqui com aquelas pessoas, por exemplo. Tudo na mesma religião. Nossa, parece que a gente se conhece de outra vida. Entendeu? Uma conexão forte, né? Na mesma família, enfim. Só que como que eu vou fazer elas todas crescerem juntas? É impossível. Ou seja, essa pessoa está fadada a viver nesse loop. Porque ela faz uma promessa que ou todo mundo vai comigo ou eu não vou. Você entendeu? Por isso que às vezes as pessoas querem que os outros do lado tenham o mesmo entendimento, a Muitas mesma vezes. evolução, o mesmo crescimento e não consegue equiparar, né? E quer que a É gente, como impossível. terapeuta, entre na cabeça do marido, do filho, da tia, de sei de quem, da mãe, e muda a cabeça das pessoas. Eu me sinto muito manipulada quando as pessoas fazem isso. Né? Sim, Isso não sim, sim. existe, não tem como fazer. Né? Não tem como fazer. Cada um tem que fazer a sua terapia, Agora, a sua claro, parte. imagine essas pessoas nasceram no mesma família, elas vivem no mesmo
período de vida. E se não nascer? E se nascer cada um num país? Então, quando a pessoa faz esse tipo de promessa aqui, ela está fadada ao insucesso. Uhum. Porque o que ela está querendo é impossível. Não é verdade? Sim. Bom, Sim, é exatamente. impossível. Bom, Uhum. acabamos. Aí tem uma conclusão, eu vou ler para você. Uhum. Aí, antes dessa conclusão, eu faço aqui para pedir aos clones, né, que sejam resgatados. Né? Então, eu digo basicamente isso, né? Que todos os clones da Maria Clade sejam resgatados, estejam onde estiverem, em qualquer local do universo, em qualquer vida, né? Que eles sejam resgatados agora e sejam transmutados em luz para o cosmos. Aí pego o pêndulo e pergunto, simplesmente assim, tá? Então, vamos lá. Conclusão da revogação do contrato de trabalho. Mas eu vou escrever aqui, tá? Para ficar mais fácil para Tá. você. Deste momento em diante, estou no poder da minha existência, em comunhão com o meu divino interior, e expando a luz do meu eu divino interior e superior. A partir do meu coração, envolvo o meu corpo em uma esfera de energia soberana dourada. Conecto-me ao núcleo da Terra, fonte infinita, as forças da divina fonte luz e exerço totalmente o meu direito à liberdade, que é a herança divina. E reconecto-me ao corpo galáctico e ao Eu Supremo, uma vez que a reconexão tenha ocorrido. O Eu Supremo transmitirá as frequências apropriadas de cor e som para transformar o meu corpo físico em corpo de luz. A partir da autoridade interna do meu eu divino e soberano, eu declaro que estes acordos estão nulos. Revogo todos os acordos e contratos que tenham a minha assinatura cósmica, bem como todas as cópias de segurança e afim, as cláusulas de reintegração aditivo, promissória, duplicata, backup, espelhos e afim, de tudo anteriormente citado. E eu vou enviar para todos os acordos e as suas cópias de seguranças e afins as cláusulas de reintegração, aditivo, promissória, duplicatas, backups, espelhos e afins e todas as suas variáveis previamente nomeadas para o vácuo galáctico e transmutá-los no núcleo galáctico. Estou em conexão com o Deus verdadeiro e a sua infinita bondade e eu desperto o DNA divino em mim para sempre manifesta a matriz divina. Com o total funcionamento dos códigos de acesso e todos os temas da realização da minha vida, como amor, profissão, saúde, abundância, prosperidade, entusiasmo, a minha capacidade plena e psíquica de tudo que me faz completo e feliz, atraindo os fótons para minhas células, recompondo-os à sua forma original humana nesse momento. Eu acolho viver na realidade da sincronicidade estimulada pela fonte divina que habita em mim. Eu escolho a realidade que está manifestada em todas as minhas realizações. Eu escolho que Deus que habita em mim manifeste a realidade verdadeira da minha vida. Eu escolho ser totalmente livre. Eu sou soberana e ninguém tem permissão de sugar minha energia. Eu sou soberana e nenhum ser tem o direito de infringir o meu espaço soberano, nesse momento e para toda a eternidade. O meu compromisso agora é para sempre com Deus verdadeiro, essa fonte criadora inteligente que habita em mim, e com a manifestação da sua grandeza. Uhum. E aí, acabou, né? Quando Excelente. eu estou lendo isso aqui, eu peço para a pessoa, põe uma música alfa, peço para a pessoa ouvir, e interiormente ela vai concordando, né? Eu peço para ficar concordando com isso. Sim, porque na verdade eu não preciso ficar explicando nada disso para a pessoa, né? Senão vou levar quantas sessões? Não, exatamente nada, né? Nada, né? Nada. Não, se ela Vai ter quiser, um aí você ou tem que outro dar um que curso vai. para ela, né? Porque, enfim, não é fácil de explicar, né? Claro. Sim, não é fácil de explicar. Eu estava pensando isso. Vai ter um ou outro, vai querer saber sobre alguma Olha, cláusula, talvez, né? eu, assim, geralmente quando aquela cláusula fala não, 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 aquela é interessante você explicar. Fala, olha, essa cláusula que não está sendo revogada, a gente já voltou aqui 2 vezes, 3 vezes, né? É a cláusula que fala dos arquétipos. É a cláusula que Uhum. fala que você quer crescer somente se as pessoas que estão com você crescerem também. Essa é a cláusula que fala que você fez voto, que tem voto na sua família. Essa é a cláusula que fala do financeiro, do voto de pobreza. E aí você tem condição de ler a cláusula e explicar para ele. Mas, geralmente, quando tá dando sim, a pessoa vai que vai, ó.
Uhum. Não, agora me lembrei, ali vai entrar uma que estou fazendo trabalho que milionária, mas só ela quer ganhar. Os funcionários, ela sempre faz o máximo para não terem nada, sabe? Só ela quer. Na pandemia, ela demitiu os funcionários de todas as empresas para trabalhar por sem carteira assinada, porque aí ela ia ganhar mais, né? Qualquer coisa ela não teria compromisso. Então, estou pegando um pepino bem grande ali para trabalhar. Só que ela começou a ter perdas, já foi mais de 500 mil que vazou, assim, ó. Roubos, perdas. E agora? Dá para os outros o que é dos outros. Levou um monte de multa, já foi mais de 500 mil nessa história. E vai ter muitas outras perdas se ela não parar com isso. Né? Você me fez Porque não lembrar dá de para só uma... a gente. Você fez eu lembrar de uma coisa. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, né? A gente pede ao universo, a gente faz por onde? Vou dar um exemplo assim de uma casa, que você é uma pessoa que construiu sua casa, né? E Uhum. aí você começa a pôr defeito na casa. Fala, mas não era essa que eu queria, né? Ai, credo, tá dando problema e tal. Com aquela ingratidão, né? Que a Sim. pessoa consegue o que ela quer, ao invés de ela agradecer, ela fica ainda reclamando, né? Aí o universo, ele dá umas dicas pra gente. Ele traz pra gente pessoas que têm muito menos que a gente, que está passando por situação para a gente refletir e pensar, nossa, como eu sou privilegiada. Essa é uma reflexão que eu fiz muito durante a pandemia, pelo privilégio que eu tenho de ficar, de poder trabalhar dentro da casa, né, de eu não ter obrigação de pegar ônibus. Imagine, gente, eu estou falando de 10 anos atrás, eu tinha que fazer tudo de ônibus, né? Há 12 anos atrás. Não tinha carro, tudo era feito de ônibus, tudo era feito a pé, né? E então hoje eu tenho esse privilégio, né? Então, Cláudio, a gente precisa refletir muito, que nós somos às vezes muito mal agradecidos. E a vida vem e esfrega na cara da gente, porque a gente ainda não tem a competência de ter essa grana toda que a gente quer ter, por quê? Pela nossa mesquinhez, avareza, pela nossa arrogância, muitas vezes. Então não adiantou nada, porque ela tira de um, mas não fica com ela, não é isso? Uhum. Uhum. Tu me fez agora lembrar, né? E eu fiz muito essa reflexão, que isso é o que tu está falando aconteceu comigo. Porque eu tinha uma casa dos meus sonhos, uma casa toda de alvenaria, paredes direitinho, você pode ver aqui atrás, ó, elas são, tem essas separações aqui, né? Onde está tudo encaixadinho. Só que, ao mesmo tempo, aí desisti de empresa assim, né? Fiz vários orçamentos, vi que os caras, mulher sozinha, muitas vezes tem aquela crença que a gente tem e realmente acontece, deles querer botar o preço lá em cima da... E aí eu cheguei nessa empresa, né, que faz essas casas pré-moldadas, só que me venderam uma coisa e depois era outra, muito diferente. Eu botei muito dinheiro em cima dessa casa, eu sumi água, tanto a quente, como eu queria botar água quente, eles não assumiram água fria. Desde as tomadas de luz, foi tudo eu que paguei, as louças dos banheiros, foi tudo eu que paguei separado. Tudo que era para ser incluso, foi tudo separado. E eu me incomodei muito com isso. Pela primeira vez na vida, eu me enchi de alergia, porque eu recusava a casa. Não era o que eu estava vendo, não era o que eu queria. Porque eles fizeram muita coisa errada, tanto que me entregaram a casa faltando 12 telhas, só para ter uma ideia, né? E muitas coisas, eu bati de frente com o dono, que até agora na pandemia ele bateu as botas, morreu de tanto que tirava dos outros, né? Só queria para ele e as pessoas eram muito prejudicadas. E bati de frente com ele, disse, não entre na casa antes de você me entregar a casa pronta. Me entregou a chave com um monte de coisa faltando, mas muita coisa faltando. Bom, para resumir, 3 homens trabalharam 10 dias, o dia inteiro, só para fazer os reparos aqui do que
ele tinha deixado de fazer e queria que eu aceitasse a casa assim, e depois, não sei quando, eles vinham arrumar. Digo, não é isso que está no contrato. Me prometeu que em 2 meses e meio, máximo 3, ia me entregar, e entregou em 4, e ainda incompleto. E aí eu fiquei com muita revolta, porque eu botei muito dinheiro nessa casa, uma casa boa, uma casa grande, uma casa que tem muitas coisas que nenhuma outra casa, por exemplo, tem aqui, só que ela é pré-moldada, né? E eu tinha a ideia das paredes, tudo lisinho, bonitinho, só que uma casa dessas ia levar mais de 1 ano para construir. E essa aqui ele tinha me prometido em menos de 3 meses. Aí eu digo, não, como eu estava pagando o aluguel lá em Porto Alegre, né, que me gerava 3.200 por mês, eu quis logo fazer logo de imediato na casa. Só que aquilo, eu sempre fui muito próspera no meu trabalho, desde que eu comecei com terapia, eu sempre tive clientes sobrando, eu sempre agenda lotadíssima, e aquilo, com a revolta que eu tive da casa, parece que meus clientes sumiram. Eu baixei preço, porque eu não cobro pouco. Eu baixei preço, tudo parecia que não. Olha, eu tive uma queda tão grande. Eu tinha gastado todo o dinheiro que eu tinha juntado, né, para casa, lógico, né? E aí entrou a pandemia. Aí o pessoal desmarca, e não vinham clientes novos. Olha, eu cheguei no ponto da minha filha pagar cartão de crédito, porque eu tinha um monte de coisa também ainda parcelada. Eu digo, não, mas para aí, eu nunca passei por isso, quer dizer, não, pelo menos enquanto estou fazendo terapia, tá? Trabalhando com terapia. Antes de começar com terapia, eu tive uma queda assim também. E aí eu digo, não, mas isso aí não é meu, imagina, eu comecei a vender coisas que eu tinha, claro, abusando, né? Mas vendi, né? Para juntar dinheiro para as coisas essenciais. E de repente eu comecei a assimilar e agradecer, fui, meu Deus do céu. Eu nunca trabalhei, quer dizer, eu sempre trabalhei muito, mas assim, triplicou, quadruplicou, nem sei quantas vezes na pandemia. Porque eu estava em ingratidão. Porque eu bati de frente com a empresa, bati de frente com o dono, e ele era essas coisas todas ruins por aí, que posso imaginar, e eu me enchi de alergia. Tive uns 6 para 9 meses de alergia no corpo que abria. Abria assim, eu nunca tive problema de pele. Abria de um jeito que eu durmo com o negócio de lençol branco. Olha, eu tinha que forrar o lençol, senão amanhecia cheio de pingos de sangue. Coisa horrível. A ingratidão que eu me encontrava porque eu não estava satisfeita. Porque custou muito dinheiro e não saiu do jeito como eu tinha imaginado. Agora não, agora estou super harmonizada com a casa, vou fazer a parte que falta, né, de jardim, mais um pedaço da casa que eu quero construir. E, nossa, mudou radicalmente, mas eu tive que aceitar a casa. Eu digo, pô, mas se eu contratei essa empresa por livre e espontânea vontade, por livre e espontânea pressão, porque eles vão pressionando, né? Por que eu não aceito a casa, então, que eu aceitei fazer, né? Depois, né? Aí eu digo, nossa, isso aí é um negócio muito estranho, nunca passei por uma coisa dessas, jamais pensei. Aí eu comecei a pensar, puxa vida, eu estou no melhor lugar, na melhor casa que eu poderia estar nessa pandemia. Porque, meu Deus, uma coisa que eu valorizo muito é o sol. Eu tenho a melhor posição solar do bairro. Todo mundo fala da minha posição solar, que bate sol na frente, nas duas laterais, nos fundos, de manhã e de tarde. Então, assim, casa ventilada, gostosa, a maioria das casas precisa de ar-condicionado. A minha casa, eu nem quero instalar ar-condicionado, não precisa.
ela é ventilada, ela é fresquinha, ela é gostosa, as pessoas entram ali, meu Deus, que energia boa. Ai, que coisa boa, que legal a tua casa, não sei o quê. Ai, mas a tua casa é muito linda. Nossa, uma casa simples, normal. Mas assim, eu tive que fazer essa transformação, Sônia. Porque eu entrei numa noia assim, que nem eu me reconhecia, porque eu nunca fui de reclamar das coisas. Eu já tinha ultrapassado todas essas etapas. E, de repente, também me encontrei com pessoas aqui que eram menos, né? Menos evolução, pessoas que reclamam, que acham tudo caro, que quem paga tudo à vista, que nem eu paguei tudo, né? Quer dizer, quase tudo, né? Só ficou os detalhes, né, que eu parcelei. Porque tem muito dinheiro, porque você é muito rica. Tipo assim, sabe? Eles não entendem prosperidade, eles acham que qualquer coisa, tu tem que chorar, tu tem que mesquinhar, tu tem que dizer que tu não tem dinheiro. Aí tudo bem. Agora, se tu não faz nada disso, mas tu é uma pessoa muito rica. Deus me livre. Pode te cobrar o dobro e tu é muito rica. E coisa horrível, no meio da prosperidade. Que experiência que eu passei. Que experiência. Então, né, Cláudia? Você vê que o Bert, né, tem duas coisas para comentar. Que o Bert fala que dinheiro de herança e dinheiro de briga, que é dinheiro que a pessoa processa fulano, processa Beltrano, sempre é um dinheiro ruim, né? Uma energia ruim. E de herança, a pessoa teve que morrer para a pessoa ganhar, né? Que o melhor é a gente fazer o nosso dinheiro, né? E outra coisa que eu fiz o dinheiro, eu não ganhei nem um centavo de ninguém, eu fiz meu dinheiro e quase processei a empresa. E eu iria ganhar. Tem metragem até menos que me cobraram e não foi colocado. Eu iria ganhar, mas eu digo, meu Deus, quanta energia eu vou botar nisso? Quanta energia eu vou gastar? Quanto não vale a pena, não vale a pena, vou ficar quieta, não vale a pena. E olha que eu tenho para fazer isso. Então, assim, eu não processei ninguém, sabe? Não fiz nada disso porque não compensava. Não compensava estragar a minha saúde por causa disso, né? Exatamente. Aí você começou a ver o lado bom da casa e a energia voltou a fluir, né? Isso, eu reverti essa saúde, porque eu sempre fui uma pessoa super saudável. Eu digo, meu Deus, isso aí não é meu, isso aí não é meu. E fui indo, e agradecendo. Agora eu digo para qualquer pessoa, eu digo, meu Deus do céu, não poderia estar num lugar melhor do que esse. Numa pandemia ou sem pandemia, nem penso mais em morar em cidade grande, mas Deus me livre. Estou muito bem, muito feliz e muito bem resolvida aqui. Bom, e que outra coisa que eu ia comentar, que é uma coisa que eu já falei também, mas é bom a gente sempre repetir, porque a evolução, existem seres que são evoluídos tecnologicamente, mas não são evoluídos moralmente. Moralmente. E tem seres que são evoluídos moralmente, mas não tecnologicamente, né? Por exemplo, se a gente pegar os xamânicos, né, as tribos xamânicas de 40 mil anos atrás, eles não tinham tecnologia, mas moralmente muito evoluídos, né? Ou as próprias tribos Zulus, né? E já, por exemplo, voltando a falar da tecnologia que foi criada para matar pessoas em massa, quer dizer, eu vou sugar o máximo de energia que eu posso dos judeus e depois eles vão caminhando lá para as câmeras de gás, né? E faziam eles tirarem a roupa e entrar todos nus lá dentro para eles aproveitarem aquela roupa para outros que viriam. Então, quer dizer, eram inteligentes tecnologicamente, mas moralmente não tinha nenhuma evolução. Né? Nenhuma evolução, né? E nesse caso você pensou, puxa vida, eu vou aqui arrumar esse dinheiro, me organizar de outra maneira, né? Se eu perdi aqui, vou ganhar o dobro lá. Sim. Hoje eu nem penso, nossa, estou na melhor casa, maravilhosa, bem espaçosa. Essas grandes, boas, do jeito como eu gosto. Não tenho o que dizer, não tenho o que dizer.
Quantos Vamos passar, então, a revisão da... Como é o nome da sua filha? Leila com Y, Karine com C, Karine Bittinger, B-I, T de tatu, D de dado, I-N-G-E-R, Guimarães. Eu vou pegar, vou colocar um chazinho lá para mim e vou fazer um xixi e aí a gente já inicia. Você já está com o seu pêndulo aí, né? Sim, já. É a mesma coisa. Xixi. Vamos juntos. Também. Então, eu só fiz essas colocações para ver como a ingratidão pega e como a gente tem que agir diferente, né? Senão as coisas realmente dão um nó que vão lá embaixo, sabe? Exatamente. Bom, vou pôr uma música alfa aqui, Cláudia. Uhum. E aí a gente vai fechar os olhos e entrar na energia da Leila, tá? Uhum. Tá o pêndulo, né? É, para frente e para trás, mais ou menos. Sentido anti-horário, não. E o outro, sim, né? Se ele ficar parado, aí ele é não também. Para ele dar sim, ele tem que ser o horário. Tem que ser o horário. Sentido horário. Uhum. Exatamente. Sentido horário. Bom, coloca a mão então na coxa, fecha os olhos, fica bem retinha. Não cruza as pernas nem os braços. Carinhosamente, amorosamente, convide a sua presença, sua filha Leila, Caine, Bittinger, Guimarães. E nessa imagem você estende a mão para ela, pega na mão dela
e olhe nos olhos dela. E imite amor, Pai, através dos olhos. E vai entrando na energia dela. E mentalmente você pode dizer: eu vou te representar numa sessão de cura. E vai entrando na energia dela. Eu vou contar de 10 até 1 e aí você abre os olhos para a gente começar a rescisão do contrato kármico. E aí você, como Leila, eu vou te tratar como Leila. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leila, pode abrir os olhos. Vamos para o início, então, da rescisão, tá? Eu vou ler para você e você diz se você concorda ou não. Eu, Leila Carnine Bittinger Guimarães, exercendo o meu livre-arbítrio, que é de direito da herança divina, consciente, me responsabilizando pela minha nova escolha no dia de hoje, dia 13 de maio de 2021, eu rescindo, revogo, renuncio ao meu contrato kármico, que me foi imposto ao reencarnar nessa vida, vida passada, vida paralela, vida futura, no planeta Terra, pelos seres que eu não reconheço como oriundos da fonte divina. Vou retomar a conexão com o Deus verdadeiro, essa fonte criadora inteligente que habita em mim e que me criou, retornando à minha versão original como ser humano, com as habilidades e capacidades psíquicas, eliminando todo o medo que me foi imposto, e assim aprender de uma forma amorosa e justa as lições que eu aqui vim experienciar. Você concorda, Leila? Sim. Então, nós vamos iniciar o processo de revogação, e eu vou pedir que, enquanto eu leio o parágrafo, você diz baixinho: eu revogo, eu revogo, eu revogo. Tá? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Inicio essa nova escolha rompendo os cordões da subserviência por manipulação, sabotagem, punição, tortura, martírio, castigo, perseguição, controle por lealdade, fidelidade, por amor eterno prometido, simbiose, sequestro, compromisso por medo, pacto, culpa, escravidão, sentença, magia ou maldição, bruxaria, magia negra, promessa, remorso, ofensa, calúnia, agressões por julgamento, juramento, críticas, maus tratos, desrespeito, discriminação, desamparo, humilhação, por usurpação, roubo, crime, venda de alma, por impedimento de libertação, revogação, que me ligam aos meus pais, parentes, amigos, chefes, colegas, sócios, cônjuges, antigos amores, descendentes, antepassados, pessoas desencarnadas, situações mal resolvidas, objetos que eu trouxe em meu campo energético, em todas as minhas vidas, incluindo guias e entidades involutivas que em outras vidas eu servi.
pessoas que jamais eu conheci, animais de estimação com os quais eu convivi, bem como com qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro, que aqui na Terra e em outras dimensões e planetas do universo, dessa vida, vida passada, vida paralela, vida futura, vidas inventadas e vidas impostas. Uma vez rompido esses cordões, eu devolvo toda a energia a eles pertencente e resgato as minhas energias que estiveram aprisionadas com ele. Agora você repete, por favor, Leila. Eu rescindo, revogo, renuncio e me perdoo. Parágrafo 1º. Rescindo, revogo, renuncio e me perdoo. Parágrafo 1º. Pergunte ao pêndulo se foi revogado. Foi revogado? Não. Não, não tem problema. A gente vai continuar, daqui a pouco a gente pergunta novamente, tá? Nossa, com sono, com sono. Você tá com sono? Feito de alguma coisa. E o som para mim não tá muito bom, viu? Tá, parece assim, robótica. Mas você tá me ouvindo bem? Não tá muito bom. Não tem problema. Se você tá me ouvindo bem, não tem problema. Eu consigo entender, mas tá meio robótico. Vou pôr aqui a caixinha de som. Bom, vamos continuar então, né? Vamos para o parágrafo 2º, né? Então vamos lá, vamos para o parágrafo 2º, daqui a pouco a gente pergunta novamente do parágrafo 1º, tá? Vamos lá. Parágrafo 2º. Eu vou deixar tocando a música alfa, tá? Porque aí ela ajuda também a gente abrir a consciência. Eu revogo, renuncio e retiro qualquer pressão ao meu livre-arbítrio, ao meu direito de livre-arbítrio, e a qualquer sistema de controle sobre as minhas encarnações como forma de aprisionar a minha alma e a minha expansão de consciência, ao direito de poder escolher as realidades que eu quero viver, que eu tenha autorizado ou não, por obstrução, controle, por me colocar como cobaia, por limitações, implantes, chips, compromisso, manipulações, armadilha, autorização de bloqueio, transferência de dado contrário a mim mesmo. Os chamados downloads impostos pelos seres evolutivos por culpa, sabotagem, medo, escravidão. Pacto, promessa, remorso por castigo, martírio, ofensa, calúnia, agressão, julgamento, críticas, maus tratos, desrespeito, discriminação, desamparo, humilhação, usurpação, por roubo, crime, por excesso de passionalidade, por desconfiança da existência ou significado do Deus verdadeiro, essa fonte criadora inteligente que habita em mim. Por venda de alma, por descrença, por ingenuidade, por sequestro, por amor eterno prometido, por não merecimento, por negação da verdade, por distorção da realidade, por sentença, castigo, fidelidade ou lealdade, por autopunição, magia ou maldição, bruxaria ou magia negra, por não querer nascer aqui, por resistência, rebeldia, bem como a permissão de tortura, o mesmo impedimento da minha libertação, inclusive a desconexão do planeta Terra, por dívidas contraídas nessa vida, vida passada, paralela, futuras vidas inventadas e impostas. Então, você diz agora, parágrafo 2º, eu rescindo, revogo, renuncio e me perdoo. Eu revogo, renuncio e me perdoo. O que deu? Deu sim ou não? Não estou te ouvindo.
advogado. Deu sim. Deu sim, tá ótimo. Pergunta do parágrafo 1º novamente. Parágrafo 1º. Eu rescindo, revogo, renuncio e me perdoo. O parágrafo 1º deu não ainda. Deu não. Não estou te ouvindo, você acredita? Você tá me ouvindo bem? E será que agora? Eu vou tirar a caixa de som de novo. Tá sem a caixa de som. Mas eu acho que não é isso, não. Tá me ouvindo bem? Estou dando bem. Então tá bom, tô te entendendo, tá bom. O primeiro parágrafo não foi rescindido ainda, o segundo está rescindido. É, isso aí. Vamos para o terceiro parágrafo. Vou pôr a música e vai falando. Eu rescindo, 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 tá? Mental baixinho, né? Eu revogo, renuncio e retiro qualquer ritual de batismo, oferenda, consagrações, iniciações, feituras autorizado por mim ou não. Por promessa, sentença, subserviência, dívida, medo, resgate, fidelidade ou lealdade, pacto, magia, maldição. Bruxaria e magia negra, por castigo, por martírio, promessa de entrega de descendentes que eu tenha feito em todas as religiões, em todas as sociedades secretas e culturas, com todas as entidades que não seja a fonte divina, em todas as minhas vidas, nessa vida, vida passada, paralela, futura, vidas inventadas e impostas. A partir desse momento, eu estou conectada com o Deus verdadeiro, essa fonte criadora inteligente que habita dentro de mim. Leila, parágrafo 3º. Eu rescindo, revogo, renuncio, me perdoo. Pode repetir. Parágrafo 3º. Eu rescindo, eu revogo, eu renuncio e me perdoo. Então, pergunta do primeiro de novo. Primeiro, rescindo, eu revogo, eu renuncio e me perdoo. Deu certo. Ah, então tá ótimo. Que bom. Parágrafo 4º. Eu revogo, renuncio, retiro qualquer obstrução, controle, limitação, interferência, invasões por transferência de dados contrários a mim mesma, os chamados download de impostos por ser involutivo, amarrações, implantes, chips, manipulações e armadilhas, autorizações de bloqueio e pacto, por me colocar como cobaia por culpa, escravidão, simbiose, castigo, martírio, sentença, promessa, remorso, fuga, por não querer crescer, por ofensa, calúnia, agressão, julgamento, crítica, maus tratos, desrespeito, discriminação, desamparo, por excesso de passionalidade, humilhação, usurpação, roubo, crime, por venda da alma, sabotagem, medo, rituais religiosos, fechamento de chakra. Fechamento de chakra, descrença, ingenuidade, sequestro por amor eterno prometido, por não merecimento, por negação da verdade, distorção da realidade, fidelidade ou lealdade, autopunição, magia ou maldição, por não querer nascer aqui, por resistência, rebeldia, bem como a permissão de tortura, ou mesmo impedimento da minha libertação, revogação, por desconexão do planeta Terra, por não sentir que pertence a esse lugar, instalado em todos os meus chakras principais, secundários, externos, meu corpo físico, de todos os meus corpos sutis, com a finalidade de obstruir a minha conexão com o Deus verdadeiro, essa fonte criadora e inteligente que habita em mim, nessa vida, vida passada, paralela, futura, vidas inventadas e vidas impostas. Parágrafo 4º. Eu rescindo, revogo, renuncio e me perdoo.
Eu renuncio e me perdoo. Sim ou não? O que que deu? Não. Vamos para o parágrafo 5º, depois a gente volta nele. Parágrafo 5º, eu revogo. Ó, o parágrafo 4º, só para você saber, né, do que se trata, né, é a questão de controle, né, de chip, de download, impostos por seres involutivos, né, tá? Muito, ó, cobaia, por culpa, entendeu? Então, e com o chakra fechado, tá vendo? Com o chakra fechado, né? Vamos para o 5º. Eu revogo, renuncio, retiro qualquer obstrução de armadilha, desabilitação, interferência, invasão, programação, por transferência de dado contrário a mim mesmo, chamado download imposto por ser involutivo, controle, dominação, domínio, limitação, implante, chip, manipulações, degenerações, doenças programadas, manipulação genética, uso do material genético para fim de perpetuação de espécies que não são de origem divina, aprisionamento, pesquisa genética, mistura de genes para a formação de novas espécies, tentativa de inseminação para a procriação em mim, sequestro dos meus genes para se misturar em outros genes, humano e não humano, contribuir com a minha genética para pesquisa e gerações híbridas, para tornar-me cobaia em experiência com os meus genes, por uso desses genes para fim de magia, sem o meu consentimento que eu tenho autorizado por culpa, por trava de segurança, garantindo não acontecer as mudanças na minha vida, por pacto, sabotagem, simbiose, encarnação, compartilhado, escravidão, sequestro por amor eterno prometido, sentença, magia ou maldição, descrença, promessas, rituais religiosos, fechamentos de energia, ingenuidade por negação da verdade, distorção da realidade, fidelidade ou lealdade por não merecimento, resistência, autopunição, juramento por rebeldia de nascer aqui, permissão de tortura, castigo, martírio por excesso, passionalidade, por desconfiança, por programação com código, para me manter na roda de Sansara, descrença da existência e o significado do Deus verdadeiro, essa fonte criadora inteligente que habita em mim, impedindo da minha libertação, revogação, desconexão do planeta Terra, por não sentir que pertenço a esse lugar autorizado por mim, com desligamento das 10 L, 5 pares de gene em meu DNA matriz, para impedir o meu poder de cocriar e de autocurar, para que eu não acesse os temas da minha vida e não me conecte com a infinita possibilidade que o universo me oferece nessa vida, para que eu sofra de males físicos, males mentais, males emocionais, males espirituais, tal como herança genética de toda a ordem, nessa vida, vida passada paralela, futura, vidas inventadas e vidas impostas. Parágrafo 5º, eu rescindo, revogo, renuncio e me perdoo. Eu renuncio e me perdoo. Sim ou não? Deu sim? Deu sim? Não? Pergunta do 4º novamente. Parágrafo 4º. Eu rescindo, revogo, renuncio e me perdoo. O 4º, eu rescindo, eu revogo, eu renuncio e me perdoo. Mas o 5º deu não, né? Eu não. Tá. Bom, então vamos para o parágrafo 6º. Eu revogo, deixa eu pôr a música aqui. Eu revogo, renuncio, retiro qualquer programação de crenças limitantes, autopunitivas por transferência de dado contrário a mim mesmo. O chamado download de imposto por ser involutivo, por culpa, remorso, acordo de garantia e sofrimento. Cultura, educação, sentença, descrença, ingenuidade, desconfiança, por dúvida, por negação da verdade, distorção da realidade, sabotagem, autopunição, autoflagelo, autotortura, castigo, martírio, por não merecimento, fidelidade, ou lealdade, trauma de gestação de nascimento, medo, rituais religiosos, magia ou maldição,
fechamento de energia e escravidão, promessa, juramento, resistência, minha libertação, por rebeldia de eu nascer aqui, sequestro, pagar karma, pagar dívida, que me fizeram acreditar ser a única forma de ascensão nesse planeta, em qualquer planeta do universo, nessa vida, vida passada, paralela, futura, vidas inventadas, vidas impostas. Eu rescindo, eu revogo, renuncio, me perdoo, parágrafo 6º. Rescindo, eu revogo, renuncio, me perdoo, parágrafo 6º. Deu não, né? Pergunta do parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Eu rescindo, eu revogo, eu renuncio e me perdoo. O parágrafo 5º revogou? Nem o 5º, nem o 6º. Bom, o parágrafo 5º, ele fala também sobre cobaia, né? Tá vendo? Misturar os genes, você entendeu? Para tornar-se cobaia em experiência, ficar grávida, inclusive, de seres, né? Extraterrestres, tá? E aqui, ó, também o desligamento das 10 hélices do DNA matriz. Então, é quando mexe bem no chakra mesmo, né? E aí perde o poder de cocriar e autocurar, né? Tá? Esse é o 5º. O 6º, né? O 6º também vem falando dos juramentos, né? Das programações limitantes, autopunitivas, sempre se restringindo à sua própria limitação, né? Ó, também os downloads, né, dos seres evolutivos, né, e resistência de se libertar do karma, né, querendo pagar karma, porque acredita que é a única forma de ascensão nesse planeta, é sofrer. Vamos para o parágrafo 7º. Parágrafo 7º. Eu revogo, renuncio e retiro qualquer obstrução, armadilha, limitação de generação, evasão, manipulação genética, por transferência de dado contrário a mim mesmo, chamado downloads impostos por ser involutivo, por ofensa, calúnia, desrespeito, desprezo, magia, maldição, culpa, medo, por herança, por ascendentes familiares, rituais religiosos, fechamentos de energia, escravidão, sabotagem, promessa, juramento, sentença, castigo, por martírio, por comportamento perverso, autoritário, manipulador, por descrença, ingenuidade, negação da verdade, distorção da realidade, fidelidade ou lealdade, rebeldia de nascer aqui que eu tenho autorizado nessa vida, vida passada, paralela, futuras, vidas inventadas, vidas impostas por dívida que eu tenha contraído com a cultura, civilização e nação do planeta Terra, e com as culturas e civilizações de qualquer planeta existente no universo, de todos os planetas, que eu me perdoe e que eles me perdoem por essas escolhas e que para eu me liberte e me cure. Parágrafo 7º, eu renuncio, eu revogo, rescindo e me perdoo. Eu renuncio, eu rescindo, eu revogo, eu renuncio e me perdoo. Pergunta do parágrafo 5º. Eu revogo, eu renuncio e me perdoo. Sim ou não? Pergunta do 6º. Parágrafo 6º. Eu renuncio e me perdoo. Sim ou não? Não. Também não? Bom, vamos para o 8º. Fica falando, eu rescindo, baixinho. Parágrafo 8º. Só para te falar, o parágrafo 7º, ele fala sobre
as limitações, as degenerações, né? Ó, a questão de ascendente, de herança, de culpa, de ascendente familiar, ritual religioso e também fechamento de energia, né? Aqui tudo está envolvendo os chakras dela, né? Da Leila. E também pedindo para que isso for libertado, para que esses seres perdoem, que ela perdoe, você perdoe, que seja perdoado, né? E que cada um seja liberto, tá? Vamos para o 8º. Aí você vai falando baixinho, eu rescindo. Eu revogo, renuncio e retiro qualquer obstrução, armadilha, limitação, degeneração, invasão, manipulação genética por transferência de dado contrário a mim mesmo, os chamados download impostos pelo ser involutivo por ofensa, calúnia, desrespeito, magia, maldição, culpa, castigo, martírio, medo, escravidão, sabotagem, julgamento por juramento, excesso de passionalidade, desconfiança da existência e significado do Deus verdadeiro, essa fonte criadora inteligente que habita em mim, por promessa, sentença, por descrença, ingenuidade, negação da verdade, por sequestro, torção da realidade, fidelidade ou lealdade, rebeldia de nascer aqui, que eu tenho autorizado nessa vida, vida passada, paralela, futura e vida inventada e vida imposta, com todas as religiões, sociedades secretas e filosofias, que me perdoe, que eles me perdoem por essas escolhas. Parágrafo 8º, eu rescindo, revogo, renuncio e me perdoo. Parágrafo 8º, eu rescindo, eu revogo, eu renuncio e me perdoo. Sim ou não? Claro, se ele fizer assim, é sim, tá? Se ele fizer assim, é sim. Se ele fizer horário, é sim. Se ele fizer anti-horário, é não. E se ele ficar parado, é não. Para frente, para trás, é sim? É sim. Tá, que seria na vertical, né? Deu sim. Pergunta, então, também do parágrafo 5º. Eu revogo, eu renuncio e me perdoo, sim ou não? Revogou? Sim. Pergunta do 6º. Parágrafo 6º. Rescindo, eu revogo, eu renuncio e me perdoo. Fez assim? Ficou parado? Não. Pergunta do 7º. 7º parágrafo. Eu rescindo, eu revogo, eu renuncio e me perdoo. Não ou sim? Esse foi revogado? O número 7 foi revogado? Eu não te ouço, acredita? Que loucura, né? Ouço bem mal. O que será que está acontecendo que tu não me ouve? Agora eu ouvi. O 7 está revogado. Não, eu estou assim, eu estou dizendo, é um celular novo, né, que eu não estou escutando. Não, mas tudo bem. Se você está me escutando, tá bom. Nem que seja para você fazer sinalzinho, nós vamos firme. O 7º está revogado. Sim. Então, vamos para o 9º. Depois a gente volta no 6º que ficou para trás. Vamos lá, vou colocar uma música. Parágrafo 9º. Eu revogo, renuncio, retiro qualquer obstrução, armadilha por transferência de dado contrário a mim mesmo, chamado downloads impostos por ser involutivo. Por culpa, sabotagem, descrença, ingenuidade, negação da verdade, distorção da realidade, por cultura limitantes sobre dinheiro,
por padrões repetitivos familiares, por condicionamento de educação desde a infância, por controle de religião, filosofia, sociedade secreta, sabotagem, castigo, martírio, medo, rituais religiosos, fechamento de energia, escravidão, autopunição, pacto, promessa, remorso, ofensa, calúnia, praga, magia, maldição, agressões, julgamentos, juramentos, crítica por maltrato, desrespeito, discriminação, desamparo, humilhação, usurpação, roubo, crime por venda de alma, por voto de pobreza, por mau uso da riqueza em qualquer vida, fechamento do corpo, sequestro por excesso de passionalidade, por não merecimento, por desconfiança da existência e significado do Deus verdadeiro. Essa fonte criadora inteligente que habita em mim, por sentença, fidelidade, lealdade, rebeldia por nascer aqui, que impede o fluxo natural de abundância, da prosperidade e da riqueza, que é o meu direito de herança divina, bem como o sucesso da minha vocação, conquista, realização, impedido por dívidas contraídas nessa vida, vida passada, paralela, futuras e vidas impostas. Parágrafo 9º. Eu rescindo, revogo, renuncio e me perdoo. Pergunta do sexto de novo. Eu renuncio e me perdoo, sim ou não? Vamos para o 10º, então, agora. Parágrafo 10º. Eu revogo, renuncio, retiro qualquer autorização por manipulação, por escuta de controle com chips, implantes, estruturas e robôs vigias, patrulhamento por entidades ou objetos, bem como canal de comunicação, por transferência de dado contrário a mim mesmo, chamado downloads impostos por seres evolutivos, por culpa, permissão de interferência, descrença, ingenuidade, negação da verdade, distorção da realidade, sentença, submissão, sabotagem, medo, rituais religiosos, fechamento de energia e escravidão, pacto, promessa, remorso, castigo, martírio, ofensa, calúnia, agressões, julgamento, críticas, maus tratos, desrespeito, discriminação, desamparo por excesso de passionalidade, por desconfiança, existência, o significado do Deus verdadeiro, essa fonte criadora e inteligente que habita em mim, por humilhação, usurpação, roubo, crime, por venda de alma, promessa, sequestro, castigo, fidelidade, lealdade, rebeldia por nascer aqui, imposto e autorizado por mim em qualquer dos meus campos físico, mental, emocional, espiritual, bem como todos os meus corpos sutis, emocional, mental, astral, etéricos, celestial, causal e cósmico, por dívida contraída nessa vida, vida passada, paralela, futura, vidas inventadas e vidas impostas. Parágrafo 10º. Eu rescindo, revogo, renuncio e me perdoo. Parágrafo 10º. Eu rescindo, eu revogo, eu renuncio e me perdoo. Sim. Esse deu sim, Cláudia? Não também? Não. Então, Parece, sabe o que eu sinto? Parece que tem uma caixa preta na minha cabeça, fechando a minha cabeça, como se fosse uma caixa quadrada preta. Eu estou dentro dessa caixa. É como se meu cérebro fosse uma caixa preta. Vamos fazer uma cláusula para caixa preta, então, de repente, né? Então, eu vou falar, vou criar agora aqui da minha cabeça, e aí você faz a pergunta para o pêndulo, tá? Tá. Parágrafo 6º, parágrafo 9º, parágrafo 10º. Eu rescindo, eu revogo, renuncio e tiro a obstrução de uma caixa preta que me prende na minha cabeça. Eu renuncio toda a transferência de dados que foi feito a mim através dessa caixa preta. Eu renuncio os downloads impostos que foi feito a mim através dessa caixa preta. Eu renuncio a culpa e a sabotagem por estar presa dentro desta caixa preta. Eu renuncio à descrença e à ingenuidade e por negar esta verdade. Eu renuncio à distorção da minha realidade. Eu renuncio a esta caixa preta.
Parágrafo 6º, 9º e 10º. Eu revogo, eu rescindo, eu revogo, renuncio e me perdoo. Parágrafo 6º, 9º e 10º. Parágrafo 6º, 9º e 10º. Eu rescindo, eu revogo, renuncio e me perdoo. Sim ou não? Sim, agora deu. Agora deu os 3, né? Nossa, que prisão, pelo amor de Deus, que tava, né? Bom, agora eu vou pôr a música, que nós chegamos à metade do contrato, e aí na semana que vem a gente vai terminar. Vou pedir, Leila, que você feche os olhos, nessa imagem mental, estenda a mão para sua mãe. Gratidão por ela ter emprestado o corpo dela para que fosse feito essa sessão de cura, com muita gratidão. E através dos seus olhos você entrega amor. Agora, Cláudia, você bate no peito assim, ó, eu sou a Cláudia, eu sou a Cláudia, eu sou a Cláudia, eu sou a Cláudia, eu sou a Cláudia. Eu sou a Cláudia, 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 eu sou a Cláudia. Pode abrir o olho. E aí, Cláudia, me conte como é que foi. Deu para sentir bem a energia dela? Deu para sentir bem o campo dela. Primeiro deu aquele sono parecia assim que eu estava anestesiada com algo. Não sei, na hora me veio droga. Alguma droga. Pode ser droga de medicação, aquela hipocondríaca, pode ser droga, não sei, mas me veio assim, parecia assim que esvaziou a cabeça e sabe quando está com a cabeça voando assim, fazia? E me veio aquele peso. E depois comecei a entrar nessa caixa preta. Parecia um quadradão assim, uma caixa preta, que a minha cabeça estava dentro daquela caixa preta e não conseguia pensar nada, sabe? Pensar nada, assim, revogar nada. Foi ali que deu aquele de não conseguir revogar nada. Foi Coisa, né? Nossa, como se uma caixa preta isolada do mundo, e eu nessa caixa preta não conseguia ver nada, pensar em ninguém. Impressionante. Muito estranho, muito estranho. Mas eu pensei, quando o pêndulo vai para frente, para trás, seria negativo, não é, então? É assim, ó. Se ele fizer assim, ele é não. Mas se ele fizer assim, ele é sim. Entendeu? Ah, se ele for para frente, para trás, ele é sim. Agora, se ele for para o lado, para o outro, é não. É não. Anti-horário é não, parado é não. Para ele dar sim, ele tem que fazer ou assim ou horário. Sim. Assim, o horário. O que eu estava confusa é esse para frente e para trás. Para frente e para trás é sim. Mas se ele fizer assim, daí é não. Isso aí tu tem alguma coisa escrita sobre isso? Tenho, vou mandar para você. Olha, como esse documento aqui é da Vera, eu vou te mandar ele daqui a pouco. Ele é da Vera. Eu não vou mexer nele, tá? Eu vou criar um outro, onde eu vou falar do pêndulo e essas novas parágrafos. Esses novos parágrafos. Tá. Mas, Cláudio, você viu? Não é difícil criar um parágrafo. Não é difícil, tu criou super fácil. Era justamente o bloqueio que estava ali. Então, e aí eu usei as frases que estavam aqui mesmo. Obstrução dessa caixa preta, por transferência de dado que foi feito por essa caixa preta. Fui lendo aqui. Só troquei as palavras, entendeu? Ótimo, maravilhoso. Eu acho que isso aí também vem na hora, assim, que vem na constelação. Vem na hora para a gente falar coisas na hora, né? Então, acho que é por aí também que vem, né? Não, achei super fácil ali de tenho a impressão que a gente começou a mexer nessa energia e era assim,
eu me ponho como cobaia, porque você se colocava como cobaia. Então, eles dizem que eles fazem a família toda. Até porque eles acompanham a evolução genética da família. Então, se uma Sim. pessoa da família tem contato com extraterrestre que faz trabalho de genética, ele faz com todos da família. Entendeu? Ele faz com a avó, ele faz com a mãe. Entendeu? Uhum. Inclusive, tem um livro. Vou só contar essa história e a gente encerra, porque aí eu vou até te mandar o livro. Enviar o livro. É o livro que eu vou enviar. Vou enviar o nome do livro, vou enviar a entrevista sobre o livro. Pode ser? Porque aí fica mais. Eu não tenho o livro. Que é assim: tem um ufólogo no Brasil, e esse ufólogo, ele é conhecidíssimo, ele é dono da única revista de ufologia no Brasil. E ele fez muitas entrevistas com pessoas que tiveram contato com extraterrestre. Então, ele conheceu um senhor. E esse senhor tinha tido um contato durante a adolescência dele. Só que foi assim um contato muito forte, que era justamente isso, de fazer essas mexidas genéticas, né? E esse cara se apossou dessa história e vendeu milhões de cópias no mundo inteiro. E ficou rico. Era uma conta lá que ele ganhou 30 milhões de dólares com as vendas desse livro. Porque foi tiragens e tiragens durante décadas, que era um assunto muito interessante. Aí esse cara, esse senhorzinho, né, esse senhor simples, né, ele foi ajudado por pesquisadores, ele resgatou a história dele e ele lançou um livro, ele contando a história. Então foi lançado no ano passado, entendeu? Ele deu a entrevista contando exatamente como foi. E ele conta que a mãe dele também havia sido avó, ou seja, eles estavam na família, pegando a família toda. Pegando a família toda. O que acontece? O que eu percebo? Que quando a gente começou a liberar os primeiros parágrafos que falava sobre isso, eles meio que fecharam ela para a gente não conseguir mais, entendeu? Holograficamente, porque a caixa não existe, é holográfico. Sim. Eu pensei por esse lado, porque era uma caixa preta e preteou tudo, né? Impressionante, meu Deus do céu. Aí quando revoga, ela deixa de existir. Agora é possível, né? Sim, agora é possível. Então, vou te mandar essa entrevista desse senhor, eu acho importante você assistir. Ele fez em 2 etapas, mas eu acho interessante você assistir as 2 entrevistas dele. Tá? Eu vou assistir. Como é que tá o som agora? Tu tá me escutando melhor? Eu escuto roboticamente com um pouco de atraso, mas escuto. Que coisa interessante. E bem na hora que você tinha que falar se revogou ou não, eu não escutava nada. Simplesmente... Por isso que eu estava fazendo sinal. Mas antes, quando nós conversamos, tu me escutava bem? Escutava bem. Aí, quando nós iniciamos o contrato, aí ele deu o problema, deu interferência. A sua voz fica robótica. Pois é, como se fosse um filtro, né? Como se fosse um filtro. Pois é, será que não foi do sistema mesmo? Porque agora tu está me escutando. Estou escutando, ainda com um pouco de dificuldade, mas entendo. E pode ser, sim. Ontem eu fui constelar essa senhora da perna, que eu falei para você, caiu 5 vezes a energia na casa dela. 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes caiu energia na casa dela. Aí ela tinha que ligar a internet, esperar a internet voltar, aí ela me avisava, eu ligava. Mas eu fiz a constelação, fui até o fim. Não, eu tô te perguntando porque eu tô no celular novo, celular excelente, maravilhoso, muito melhor que o outro. Vamos ver na gravação se ele ficou robótico, né? Pois é, e como é que tá dando esse som? É isso que eu tô querendo saber, né? Muito interessante. A única coisa que eu coloquei ontem foi película nova, uma película de vídeo. Mas isso não pode influenciar em nada, não tapa nada, entende? Está sem capa agora, né, para fixar ele aqui, então eu achei muito interessante isso. Exatamente. Bom, Cláudio, vou me despedir de você para eu poder fazer mais um pipi, né, que eu tomei muita água e vou para a próxima.
Eu vou te mandar, então, a entrevista para você ler e vou te mandar também essa aula gravada, né? E vou mandar para você a rescisão da Vera e vou fazer um doc, tá bom? Tá, sim, sim, sim. Ótimo, Com as maravilhoso. coisas que eu vou acrescentar, porque eu não vou mexer no documento dela, tá bom? Tá. Aí depois tu manda outra com as tuas alterações, é isso? Eu mando só a complementação, né? Eu mando só as cláusulas 21 do clone, a 22 do financeiro e o que significa o pêndulo. Tá. Uhum. Não, porque aí eu já, mandando o documento, eu já posso, né? Se tem dúvida, alguma coisa, mas acho que aqui não tem muita explicação, né? É só tu ler, não tem muito o que E como a explicar. pessoa ela vai falando, eu rescindo, eu rescindo, eu rescindo, ela não consegue muito escutar o que eu estou falando. O importante é ela rescindar. Uhum. É, eu noto isso também. Exatamente. Então, mas não tem muito o que explicar, não tem muito. É que nem a constelação, não fica explicando porque. Não, se ela quiser uma explicação, você tem que dar um curso para ela, né? Você fala, olha, você compra aí uma sessão só para eu te explicar. Mas olha, aquele que está dando muito não é interessante às vezes você comentar alguma coisa, mas só se você quiser também, né? Sim, 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 A eu Vera, entendi. a Vera simplesmente me enviou um dia antes, mandou eu ler, e no outro dia ela falou parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se é interessante a pessoa ter isso aqui, porque ela pode se encucar muito com as coisas que tem ali. Pode ficar lendo e pensar bobagem. Eu Sim, pensei sim. exatamente isso. Se eu mandar isso para um cliente normal, ele vai ficar doido. Pois é, exatamente. Tu manda para os clientes, tu não manda. Então, eu mudei o jeito que a Vera fazia. Primeiro que eu leio. Sim, tu Depois eu uso a música alfa para poder me ajudar a abrir a mente Uhum, da pessoa. E eu peço para a uhum, pessoa dizer que está rescindindo. uhum. Eu mudei o É, jeito. Eu sim, acho que porque ela fez assim porque ela faz em 30 minutos, né? sim, porque eu penso que não deve dar isso aqui para o cliente, porque ele vai ler coisa, se é uma pessoa encucada, vai ler palavra por palavra e vai construir um outro castelo de nhaca sem precisar. Por isso que o Bert fala para não ficar comentando a constelação e deixar no campo. Deixar no campo, né? A Ótimo. pessoa vem Mas, perguntar para você da constelação, ela vem falar, ai, Clarice, aquela constelação minha lá que você fez, o que que era mesmo? Você fala, olha, toda constelação eu faço, eu deixo no campo. Realmente eu não me lembro. Eu esqueço e vou pedir para você também fazer dessa maneira. Não me lembro mesmo. sim, 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 mas eu falo isso aí para as pessoas também e sempre digo, olha, quando eu termino um atendimento, eu deleto tudo porque eu vou para o próximo. E o que ficou ali, ficou. O que não ficou, não me pergunta depois. Eu já não lembro mais. Tudo Exatamente. bem? Então tá bom, Cláudio, vou me despedir de você então. Tá Beijo bom, para querida. você, bom dia. Hoje eu vou fazer programa ao vivo, viu? No YouTube e no Instagram. Hoje vai fazer de noite? 19 horas. 19 horas, tá? Eu vou lá, eu vou ver se eu entro lá para ver, tá no Facebook, né, do Gemelar ali, né? Tá lá na plataforma do Hotmart, tem um módulo lá, Constelação Gemelar, lá na plataforma do Hotmart. Tá no grupo de informação em constelação familiar. E no grupo do WhatsApp eu coloquei os links também. Veja onde fica mais fácil para você. Não, porque essa parte do gemelar eu penso que serve para muita gente, porque eu acho que muitas coisas vêm dessas questões aí. A maioria. Segunda Conceta, que é a doutora Conceta que trouxe essa ferramenta, ela diz que 97% das pessoas que procuram constelação tem gêmeo. Então tá certo, foi o que eu pensei. Eu digo, nossa, mas eu vejo tanto esse negócio aí, não posso estar iludida, errada, né? Porque eu vejo tanta consequência desse negócio ali. Eu digo, não, mas será que eu que Vai não? pela plataforma lá do Hotmart, que acho que está mais fácil lá para você entender.
Tá faltando uma aula que eu vou dar semana que vem. Tá bom? Ótimo, maravilhoso. Beijo para você. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Gratidão por hoje.